Inclusive, você falava sobre essa questão, a parte voluntária. Você é uma pessoa muito solidária, muito humanizada. Eu vejo isso desde sempre, desde que eu te conheci, que uma das coisas que eu passei a admirar mais em você é essa sua parte humanizada. E você, inclusive, em João Pessoa, tem feito muito esse trabalho de ouvir as mulheres. Sim. Essa ONG Amigas do Peito surgiu justamente desse lado voluntário, desse lado humanizado, para que você pudesse se aproximar e ouvir mais as mulheres, as pessoas, na verdade, que amigos do peito, porque o homem também, ele pode, né, desenvolver o câncer de mama, não é? Sim, É raro, é mas raro, vai mas pode desenvolver. Então, acontecer. por isso fala E amigos do amigos, peito, amigos né? abrange E amigos tudo, em né. geral, no caso. Então, a decisão de Amigos do Peito foi por conta Você dessa já abrangência. fez as mulheres. Não, não, a gente atende mulheres e agora, inclusive, depois a gente pode conversar também sobre essa questão trans, né, Sim. porque tem homens, mulheres trans que passam a ter mama, que não tinham e passam a ter, e que precisam ter cuidados também, né. Então tem uma mudança de abordagem até do ponto de vista diagnóstico nessas questões. É preciso que essa população ela esteja atenta, Doutora né. Joana, sobre o índice de câncer de mama, o aumento, esse aumento é assustador nos últimos tempos. E o que é, na verdade, assim, hoje a gente falava sobre isso em casa, porque meu esposo falando de uma colega de faculdade que está com câncer de mama, e o câncer em si que é assustador, é em sua opinião, que a senhora, além de tudo, além de observadora, além de médica, de lidar com isso todos os dias, pesquisadora. O Olha, que Nina, provoca, na verdade, o que tem provocado tanto o aumento desse índice de câncer? E o câncer em si, câncer de mama, e atingindo tantas mulheres, tantas pessoas, na sua opinião? olha, o câncer de mama é um problema social, eu sempre falo isso. Social? Social. É um Seria problema de saúde a falta pública. da prevenção? Seria Veja que só, a senhora chama social quando se trata de uma doença? Eu não compreendi. Só para você entender, muitas mulheres uma morrem por doença causa. como o câncer, no caso, né? Mas especialmente o câncer de mama, ele inclusive no conceito, é um problema de saúde pública, porque atinge muitas mulheres, e essas mulheres ficam doentes e morrem por causa dessa doença. Isso a partir do momento que ela que desenvolve o câncer, a falta de tratamento, a falta também da prevenção e o tra mas Principal. e até esse momento de adquirir, a questão do câncer. Aí a minha curiosidade, o que que provoca o câncer? Não É temos uma resposta exata. alimentação, sedentarismo, não existe ainda? Não tem. O grande problema, né, é exatamente esse. A gente não sabe exatamente o que. Não tem ninguém que você possa dizer: olha, faça isso, deixe de fazer aquilo, que você não vai ter câncer de mama. Não existe. Já não é mais, não tem mais Já por foi ser hereditário, assim, te toda mulher, sim, ser mulher e estar envelhecendo é correr corre risco. risco. Se a gente analisa que a nossa população está ficando mais velha, né, no Brasil de maneira geral, então, e estamos vivendo mais, então naturalmente a gente vai ter mais mulheres com câncer de mama. Outro porém, existem os fatores relacionados ao câncer de mama que são inerentes de cada um de nós, Sim. mas tem os fatores externos, tá? Aí entra o que você falou aí. O sedentarismo, sobrepeso, gordura, né, obesidade, né, maus hábitos alimentares. Sim. Isso aumenta em torno de 30% o risco de ter câncer de mama. Mas mesmo que você seja extremamente correta com a sua dieta, que você seja um atleta, que você não tenha história nenhuma na sua família, que você tenha tido filhos, que você esteja fora de qualquer fator de risco, você pode ter câncer de mama. Então nós já não, nos últimos tempos a gente já não tem mais assim, um motivo, né. São vários Câncer, fatores. antigamente, a gente, em uma consulta, a primeira pergunta, e ainda acontece naturalmente, faz parte Aham. daquela triagem, Tinha na minha época. se é hereditário ou não, se a mãe teve, se a avó teve, se alguém da família teve câncer, e câncer de mama. Mas hoje em dia Menos de 10%, em torno de 10% dos casos sim, só que são hereditários. Então veja só, a maioria não é hereditário. Então essa consciência, Nena. O grande problema do câncer de mama é que ele precisa ser detectado precocemente, e isso não está acontecendo. doutora, então, a questão da mastectomia, Hum. até chegar a essa decisão da mulher
realizar esse procedimento, tem que ter toda uma avaliação médica para que possa, porque também, na maioria das vezes, quando retiram um seio, já vem a preocupação se já há possibilidade de passar para o outro, Sim. e vem essa mutilação, né? E é toda uma problemática que a mulher enfrenta, a parte psicológica, física, é bem... Olha, Nena, por isso que eu luto tanto, porque eu, dentro da minha especialidade, dentro da minha experiência de quase 30 anos, eu percebo claramente o quanto que a gente deixa a desejar nesse critério de prevenção secundária. Sim. Nós não temos uma prevenção primária como a vacina, que você toma, eu não quero ter catapora, vai lá e toma a vacina. Sim. Até o câncer de colo uterino, a gente já tem uma prevenção, porque a gente sabe que está relacionado ao HPV e já tem vacina. Então, se as políticas públicas chegarem a todas as mulheres, a conscientização, a educação, e essas meninas de hoje tiverem acesso a essa prevenção, nós vamos erradicar o câncer de colo uterino. Tem que ter mais políticas públicas envolvendo a questão da divulgação. Isso, porque Está se não houver, mesmo a gente sabendo a causa, vai continuar matando muitas mulheres. E mama é mais complexo, porque a gente não tem a causa exata. Então, essas mulheres precisam ser triadas, elas precisam ser rastreadas. E aí entra a mamografia, que é o exame mais importante e pelo qual eu luto arduamente a minha vida toda. É uma missão porque eu sei do potencial daquele exame em rastrear e encontrar lesões, Nena, mínimas, que você vai fazer a retirada daquela lesão e muitas vezes você não vai precisar fazer nem mastectomia, nem quimioterapia, nem radioterapia. Aquela paciente ela vai passar por aquilo de uma forma assim, vai ser um evento impactante, sim, mas ela vai sair daquilo curada, né? E não é o que acontece, porque as pessoas não têm noção do risco que correm, então elas não procuram fazer o que precisa ser feito, que é a prevenção secundária. E outra coisa, a maioria não tem acesso aos exames de qualidade, né, Maria? Eu falo muito nisso, de qualidade, porque como eu mergulhei nesse universo de mamografia e eu vivo isso, de verdade, cada atendimento meu, eu vivencio a realidade de cada mulher ali na realização daquele exame. A técnica faz o exame, traz para eu ver, vamos ampliar aqui, não é um exame que eu encaro como, assim, uma coisa mecânica, não. A mamografia ela precisa ser feita desse modelo. A técnica sabendo o que é que ela está fazendo. O médico que está dando laudo, não só laudando o exame, ele precisa entender que aquele exame pertence a alguém, que é mãe de alguém, que é filha de alguém, entendeu? Que é parceira de alguém. Então, é dessa forma que eu encaro que o rastreamento mamográfico deveria ser. E, de repente, diante de um diagnóstico, você precisa acompanhar aquela mulher. Você precisa, olha, nós vamos por aqui. Tem um termo, Nena, que eu estou me apoderando dele, que é a navegação. Sim. Tem um projeto de lei que foi publicado agora em fevereiro e que obriga, né, que sugere que o gestor, para aquelas mulheres que estão com a lesão suspeita, aquela mulher ela precisa ser acompanhada por alguém, que seria o navegador. Eu me sinto essa navegadora há muitos anos, né? Porque quando eu me deparo com a paciente, seja ela privada ou pública, com um diagnóstico, não tem perigo de eu abandoná-la apenas com diagnóstico. Você pode ter certeza, isso eu falo assim, porque para mim é uma responsabilidade que você assume. Se você encontra uma lesão, Sim. você vai além daquilo e tenta ajudar aquela mulher, porque você sabe que a jornada dela vai ser muito difícil. E se além do difícil emocional, ela ainda encontrar as barreiras que ela vai encontrar, que a gente sabe, né, burocráticas para realizar a sua biópsia, para esperar, para ter certeza, será que esse exame foi bem feito? Será que eu estou segura? Será que é isso mesmo, né? Isso é muito dolorido. demais. Machuca muito. Sim. E a gente tem que se proteger, porque se eu for vivenciar cada dor,
eu vivencio, mas eu tenho um mecanismo já que eu também tenho que me proteger, porque senão eu não vou mais, né, conseguir trabalhar. Mas me impacta até hoje, qualquer diagnóstico. Hoje eu tive uma paciente que estamos caminhando, né, fez a mamografia, realmente tinha um grupo de calcificações, eu já fiz ultrassom, já marquei, agendei a biópsia dela para ela fazer na segunda-feira e a gente vai correr atrás, né? Não temos certeza ainda se é um câncer, mas ela já está preparada que pode ser. Então, essa conversa franca com o paciente também demanda uma energia e demanda também uma empatia, né? Porque a gente se depara com muitas mulheres, né, doutora? Eu fui em tal lugar, falaram assim, é um câncer, né? Então, isso jogado assim, Mas isso psicologicamente já acaba com a pessoa, arrasa. mulher, né? E aí eu acho que você tem que dar aquele tempo para ela. Mas, doutora, nos últimos tempos, uma das coisas mais importantes é passar para essas pacientes, que eu sei que a senhora faz isso com maestria, que já o câncer, nos últimos tempos, a gente tem que entender que já não já detectando a morte. Hoje É, o câncer de mama tem cura, não é verdade? sim. É claro que eu acho a prevenção é muito importante, e a senhora prega muito isso, fala muito sobre isso. E a gente sabe que a cada 6 meses está aí fazendo uma avaliação, anualmente. Fazer o autoexame mensalmente, o autoexame, Helena, mas não depositar todas as fichas no autoexame. O autoexame é autocuidado. Mas você precisa Sim, fazer os exames que vão exames. detectar as lesões mínimas. mínimas. Mas o acesso que as mulheres têm a esses recursos são bem Hoje, preocupantes, né? Falhos, né? Complicados. exatamente. Não, Aí a não gente tem, volta. praticamente não É. tem. Aí a Brasil gente todo, né? volta para o grande problema. Por que que a mortalidade aumenta? Porque nós não fazemos diagnósticos precoces. Sim. Nós fazemos diagnósticos tardios. E os diagnósticos tardios minam as chances de cura da mulher, diminuem e às vezes liquidam realmente e oneram os cofres públicos. Por quê? Quimioterapia é caríssimo, radioterapia é caríssimo. A cirurgia, que muitas vezes é maior, né? Todo esse processo, tudo onera, né? Mas o mais importante, né, que eu acho que não é o financeiro, é você se deparar com situações em que você, como eu, tenho consciência que quando a gente encontra o câncer pequenininho, como eu tenho várias pacientes que o diagnóstico foi feito precocemente, estão aí maravilhosas, porque tiveram acesso a esse diagnóstico, tratamentos, estão curadas. Superando E aí, de repente, você se depara com aquela mulher que tem, sei lá, 60 anos, nunca fez uma mamografia. Quando vai, é porque ela já sente aí uma lesão grande, que você já encontra a axila comprometida, Sim. que você já vai, às vezes o paciente já vai com dor na coluna, porque já tem metástase óssea. Então, são diagnósticos tardios, Doutor, que definem. e mulheres a partir dos 60 tem probabilidade de adquirir? Muita, Já muita. Olha, sim. a faixa etária mais acometida é entre 50 e 70, tá? Mas hoje, como as mulheres. Não tem mais idade. Não claro. tem. Quantas pacientes eu tenho com menos de 40 anos? Então, Inúmeras. Vamos tirar dúvidas aqui em relação à mamografia e ultrassonografia. Quando fazer a ultrassom e quando fazer a mamografia? A partir de que idade? Veja só, ultrassom